Vamos começar, né? Porque é 3 horas o trem. Você tá ligado já? Boa tarde a todos. Então, nós vamos iniciar nossa audiência pública da Lei Orçamentária Anual para o ano de 2025. A exigência legal da nossa audiência pública é que sempre na elaboração, né, temos que incentivar a participação da população, dos vereadores, dos funcionários, sempre nos processos de elaboração, discussão dos planos do PPA, LDO e da LOA, conforme artigo 48 lá da Lei de Responsabilidade Fiscal. É uma das formas de participação e controle popular dos atos da administração pública e do Estado social e democrático. É uma questão de transparência e responsabilidade social. O que é a nossa lei? O orçamento público é uma expressão física, social, econômica, financeira do planejamento governamental. Será o documento formal, onde vai trazer todas as receitas, todas as despesas por setores, a alocação de recurso e a eficiência e eficácia governamental. É um plano de trabalho expresso por ações, identificado por recursos orçamentários, necessário e suficiente para a realização das prioridades, onde foi definido lá na LDO e que foi extraído lá do PPA. Nosso orçamento abrangerá as metas de receita e despesa de modo a evidenciar e possibilitar a realização das políticas e programas do governo municipal. Então, isso daí ela começou lá em 2021 com a elaboração do nosso PPA, o Plano Plurianual, e todo ano daí é feito a Lei de Diretriz Orçamentária e agora a Lei Orçamentária Anual. Os instrumentos de planejamento, a base legal lá no artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal, Estatuto da Cidade, a Lei 4.320, a Emenda Constitucional 25, a Lei Complementar 101 e a Lei Orgânica do nosso município. O Plano Plurianual é um instrumento a longo prazo, de 4 anos, entregue no primeiro ano de mandato. A Lei de Diretriz Orçamentária é um instrumento de orientação a médio prazo para a elaboração do orçamento e sua execução anual. E a Lei Orçamentária Anual é a previsão da receita e a fixação da despesa anual. No plano plurianual, nós tivemos lá os diagnósticos global da situação, as demandas, a definição de diretrizes, estratégias e políticas, definições dos objetivos do plano e a exposição circunstanciada dos programas a serem desenvolvidos, depois aprovada pelo Legislativo, foi sancionada pelo Executivo. E ela passa a vigorar a partir da publicação no Diário Oficial. A Lei de Diretriz Orçamentária, ela é o quê? As prioridades devem estar sempre em consonância com o nosso PPA, estabelecendo os programas, ações e metas a serem alcançadas no exercício financeiro. Então, um município que se tem e um município que se quer, o que se quer fazer e o que se pode fazer entre receitas e despesa, né? Sempre está equilibrando a receita e as despesas, definições de estratégia e especificação das metas e prioridades. Depois de aprovado pelo Legislativo, é sancionado pelo Executivo e passa a vigorar após a publicação. E a nossa lei orçamentária, ela entra nos princípios da anualidade, da exclusividade, da unidade e da universalidade. Aí nós temos a fase da elaboração, que seria a fixação das receitas e despesa, audiência pública, votação pelo Legislativo e ela passa a ser executada a partir de 1 de janeiro de 2025. Depois nós temos classificação das receitas, receitas correntes, são os tributos e as transferências, receitas de capital, que seria a venda de algum imóvel,
ou as transferências de capital, de convênios, né, para construção, para aquisição de equipamentos. E na classificação da despesa nós temos o projeto, que é uma ação limitada, e a atividade, que é uma ação contínua. Depois nós temos os gastos devem ser sempre projetados, sempre em função do que se pretende realizar ou alcançar, até o produto final, sempre considerando a série histórica dos gastos e a capacidade instalada. A receita pública é o recolhimento de bens aos cofres públicos. Então, a classificação quanto à natureza, nós temos orçamentária, que integra o orçamento público, e a extra-orçamentária, que não integra o orçamento público. Como hoje nós temos o salário maternidade, ele é pago pela Receita Federal através do INSS, da guia do INSS. Isso é descontado lá da guia, ele entra como extra-orçamentário. Anteriormente também existia o salário família. Hoje o salário família, não temos nenhum funcionário que recebe abaixo daquele valor para poder estar recebendo. Então nós não temos receita extra-orçamentária de salário família. Quanto à categoria econômica, nós temos as receitas correntes e as receitas de capital. Então as receitas correntes destinam-se às despesas correntes, e as receitas de capital se destinam às despesas de capital. Então, vem lá um convênio para a construção de uma pavimentação asfáltica, então ela só pode ser aplicada em despesa de capital, em obras. Veio lá para os idosos fazer aquela viagem que foram para Foz, que foram para a praia, então ela é o quê? Uma receita corrente. Então, se destina a despesas correntes. Nas despesas públicas, então, nós temos ainda todo o pagamento efetuado a qualquer título pelos agentes pagadores, e na classificação da despesa nós temos institucional, que identifica os órgãos ou unidades orçamentárias, detentores dos recursos, e sua ênfase de responsabilidade de gasto pelo ordenador da despesa, que aí nós temos toda a parte dos órgãos, que seria as secretarias. Secretarias, depois as unidades orçamentárias e depois os projetos e as atividades. Quanto à natureza econômica, nós temos despesas correntes e despesa de capital. Despesas correntes não geram compensações patrimoniais. E nas despesas de capital, nós temos uma mutação compensatória nos elementos do patrimônio. Então, tudo que a gente constrói, adquire, o município sempre vai estar aumentando o valor dos bens, o valor do nosso patrimônio. Então, está fazendo a pavimentação asfáltica, cada vez está aumentando a nossa parte de bens imóveis, na parte de avaliação. Esse valor que está sendo gasto na pavimentação, tudo ele está aumentando no nosso patrimônio. Na execução orçamentária, daí nós temos a fase em que é arrecadada as receitas e se cumpre o plano de trabalho. Depois nós temos as alterações orçamentárias, que pode ser feito por decreto, tanto do executivo como do legislativo, que é para reforço de uma dotação já existente. E por lei, que é o crédito adicional, que é para a inclusão de um novo programa de trabalho no orçamento durante o exercício financeiro. Ou, como a gente sempre faz, quando está criando, vem um recurso novo, de um convênio novo, a gente encaminha para o legislativo, é aprovado pelo legislativo e depois sancionado para a gente poder estar usando, abrindo o processo licitatório e estar usando os recursos. O estágio da despesa, a base legal é a Lei 4.320, lá no artigo 60, aonde tudo começa lá com o empenho, que é o documento principal, a despesa só pode ser realizada posterior ao empenho. Depois vem a liquidação, quando o município recebe a mercadoria, então vem lá a nota fiscal, é conferido, então é feito a liquidação. E depois a ordem de pagamento, e o pagamento que já é o pagamento para a empresa.
O total das nossas receitas, como já está lá previsto lá no nosso PPA, depois veio previsto lá para a LOA e agora para o nosso orçamento, em 28.882.700 e a nossa despesa em 28.882.700. Tá? Então, assim, não fizemos nenhuma alteração a respeito lá no PPA, porque daí teria que estar aumentando as receitas, as despesas, as previsões legais, como para o próximo ano tem que já fazer um novo PPA, então a gente já corrige a arrecadação e assim por diante para o próximo, lá em 2025, quando for ser elaboradas as peças orçamentárias novamente. Tá? Abrir a... valor, né, em 28.882.700. Aí nós temos as receitas por categoria econômica, desce para mim, Fernando. Aí nós temos receita tributária, 1.076.000. Aí nós temos as deduções, que são as renúncias e os descontos para quem paga à vista, né, para quem, se for futuramente fazer o refis. A questão também dos aposentados, que tem também previsão legal lá no Código Tributário. Então tem uma renúncia de R$90.000. Receita de contribuições, 399.300. Depois, receita patrimonial, 45.919,50. Receitas de serviços, 53.506,20. E as transferências correntes, 32.636.386,20. Menos a dedução para a formação do Fundeb, que é de R$ 5.342.634. Outras receitas correntes, 11.180.000. Depois temos as receitas de capital. Operações de crédito zerado, porque toda operação de crédito tem que passar pelo legislativo, então a gente nem faz previsão, porque se futuramente um dia for fazer alguma operação de crédito, tem que vir para o legislativo. Alienação de bens, 26.620, e transferências de capital, 66.550. Então, totalizou R$ 28.882.700. Ela está com base na nossa LDO, que foi aprovado recentemente, dia 5 de dezembro, e lá no nosso PPA, que é a Lei 535/2021. Pode ser. Aqui na categoria econômica, nas despesas, nós temos pessoal em encargos sociais, juros, outras despesas correntes, investimento, amortização de dívida e reserva de contingência. Pode descer que depois nós temos uma outra tela que demonstra isso. Na função de governo, nós temos legislativo, que é a função 1, R$ 1.849.207,29. Na administração, função 4, que é a administração, R$ 5.177.590. Na função 8, que é assistência social, R$ 1.983.190. Na função 10, que é a saúde, R$ 7.200.710. Na função 12, que é a educação, R$ 6.867.960. Sobe um pouquinho para mim lá. Aí. Depois nós temos na cultura, R$
199.650. Na função 15, urbanismo, nós temos R$ 1.672.584,21. Na habitação, que é a função 16, R$ 39.930. Na função 17, saneamento, temos R$ 46.585. Na função 18, gestão ambiental, R$ 159.720. Na função 20, agricultura, R$ 519.090. Na 22, que é indústria, R$ 39.930. Na 23, que é comércio e serviços, R$ 79.860. Na 25, que é energia, R$ 532.400. Na parte de transporte, que é a função 26, temos R$ 1.730.300. Na função 27, que é desporto e lazer, R$ 199.650. Encargos especiais, que é a função 28, R$ 439.230. E na 99, que é reserva de contingência, R$ 144.413,50, totalizando em R$ 28.882.700. Nas despesas por unidade orçamentária, daí já vem o valor dividido por unidade, então nós temos R$ 1.664.000 na Câmara Municipal, a Controladoria da Câmara, R$ 185.000. No gabinete do prefeito, R$ 931.000. Assessoria jurídica, R$ 226.000. Controle interno do Executivo, R$ 199.000. E na Secretaria Municipal de Administração, R$ 266.000. Depois nós temos divisão de administração, R$ 931.000. Pode subir. Aí nós temos divisão de planejamento urbano, engenharia e fiscalização, R$ 266.000. Divisão de recursos humanos, R$ 199.000. Divisão de licitação, R$ 199.000. Divisão de compras, contrato e almoxerifado, R$ 133.000. Fundo Municipal de Cultura, R$ 199.000. Fundo Municipal de Esporte, R$ 199.000. Secretaria Municipal de Fazenda, R$ 239.000. Divisão de Tesouraria, R$ 1.062.000. Divisão de Contabilidade, Orçamento e Patrimônio, R$ 598.000. Divisão de Tributos e Fiscalização, R$ 239.000. Secretaria Municipal de Assistência Social, R$ 532.000. Fundo Municipal de Assistência Social, R$ 998.000. Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, R$ 399.000. Fundo Municipal dos Direitos do Idoso, R$ 53.240. Secretaria Municipal de Educação, R$ 332.750. Divisão de Ensino Fundamental, R$ 2.861.000. Divisão de Educação Infantil, R$ 1.730.000. Educação Especial, R$ 186.000. Transporte Escolar, R$ 1.224.000. Merenda Escolar, R$ 532.000. Depois, na Secretaria Municipal de Saúde, R$ 212.000. O Fundo Municipal de Saúde, R$ 6.987.000. Divisão de Saneamento Básico, R$ 46.585. Na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, R$ 266.000. Divisão de Turismo, R$ 39.930. E Divisão de Indústria, R$ 39.930. Pode subir. Aí temos Divisão de Comércio, R$ 39.930. Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, R$ 39.930. Na Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos, R$ 465.850. Divisão de Obras, R$ 501.000. Divisão de Limpeza Pública e Serviços Urbanos, R$ 1.237.000. Divisão de Transporte Rodoviário, R$ 1.730.000. Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, R$ 199.000. Divisão de Agricultura, R$ 159.000. Divisão de Pecuária, R$ 159.000. E Fundo Municipal de Meio Ambiente, R$ 159.000.
totalizando os 28.882.000. Pode subir. Na parte de despesa por órgão, então, seria por secretarias, né, / órgãos. Então, o Legislativo, 1.849.000, o Executivo, 1.357.000, a Administração, 2.395.000, a Fazenda, 2.140.000, a Assistência Social, 1.983.000, a Educação, 6.867.000, a Saúde, 7.247.000, o Desenvolvimento Econômico, 425.000, sobe lá. E depois, Obras, Viação e Serviços Urbanos, 3.935.000, e Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, 678.000. Tá? Pode descer um pouquinho aí. Aí nós temos aqui a questão dos créditos orçamentários, como já traz lá na LDO, lá no PPA, seria 25%. Também, tanto o executivo como o legislativo, pode abrir por superávit, por excesso de arrecadação, como a gente sempre vem, faz, encaminha para a Câmara e é sempre feito. A parte da transposição, sempre ela vai atualizar toda vez que fazer um projeto de suplementação, uma lei de alteração, que tira uma dotação de uma secretaria lá do gabinete do prefeito e suplementa lá a saúde. Então, sempre ele vai estar atualizando também a nossa LDO e o nosso PPA automaticamente, que a gente sempre baseia, né, nos artigos que a gente traz nas 3 peças orçamentárias, tá? E por decreto, a gente só faz por decreto quando é dentro do mesmo projeto atividade. Então, quando é dentro do mesmo projeto atividade, daí o executivo ou também o legislativo aqui, ele pode fazer sem ter que passar por lei, só que dentro do mesmo projeto. Então, eu não posso pegar lá uma despesa, um valor lá, eu tenho 10.000 de obras e vou lá e suplemento para a folha de pagamento. Esse não pode, porque é de capital. Aí ele só pode por lei, tá? Então, por lei ele pode. Agora, por decreto mesmo, tanto do executivo como do legislativo, ele só pode ser dentro de cada projeto e de consumo para consumo, por exemplo, ali na material de consumo para folha de pagamento, para obrigações, e de capital seria só para obras e equipamento que pode ser feito. Pode descer? Aí fala também dos limites constitucionais da educação, dos limites destinados à saúde, né, que o município tem que atender o que está na Constituição, o que está na Lei de Responsabilidade Fiscal. Pode descer. E daí fala também do envio quando subvenções sociais, como nós temos lá do asilo. Então, sempre tem que pedir autorização ao legislativo e sempre tem que ser entidades privadas sem fins lucrativos, de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo ou de cooperação técnica. Então, ele é conforme artigo 14, inciso 1º, lá do artigo 26 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Tá? Então, lá do asilo, a única subvenção que hoje nós temos que é repassada é para o asilo, onde é feito essa subvenção, é feito um processo, encaminha aqui ao legislativo, o legislativo aprova e depois é feito um processo de dispensa de licitação. E o asilo, todos os meses, a gente faz o repasse para eles têm que estar com as certidões deles em dias, também, tanto do Tribunal de Contas como do FGTS, do INSS, trabalhista, e eles têm que prestar conta dentro do site do Tribunal de Contas, tá? E o pessoal da assistência, como é asilo, quem faz a fiscalização é a assistência social, a psicóloga, a assistente social, que vão lá e fiscaliza se estão atendendo conforme o plano de trabalho. Durante a execução de 2025, o Poder Executivo
autorizado por lei, poderá incluir novos projetos, atividades, operações especiais no orçamento, de forma de decreto especial, desde que se enquadre nas prioridades estabelecidas lá no PPA e na LDO, conforme artigo 167, inciso 1º da Constituição Federal e o artigo 42 lá da nossa LDO. Tá? E toda vez que nós fazermos o projeto de suplementação, a gente sempre vai estar repetindo esse artigo 12, que ele passa a ser igual à importância respeitando as aberturas de crédito adicionais suplementares, tanto o executivo como o legislativo. Em todas as leis de alterações orçamentárias, a gente repete isso daqui, que ele passa a atualizar lá automaticamente a nossa LDO e nosso PPA. Pode descer. Aí também fala do artigo 13, na questão da ascendência por termo de cooperação, a parte de funcionários, tanto do executivo, do legislativo, como também para o Estado ou para a União. Então, a gente também estar recebendo servidores efetivos de outro município, de Estado, né, que trabalha para o Estado ou que trabalha para a União também, para trabalhar no município, como o legislativo também pode ter também essa questão aí. E sempre vai estar o quê? Respeitando o plano de cargo e carreira dos servidores. Pode descer. O nosso orçamento para o exercício de 2025 foi elaborado e será executado nos termos da LDO, que é a Lei 686, a Lei 535, que é o PPA, as leis federais, que é a Lei 4.320, a Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, e as demais legislações em vigor, né, que vão entrar em vigor aí pela União ou pelo Estado. Então, ela passa, depois de ser aprovado pelo Legislativo, ela passa a vigorar a partir de 1 de janeiro de 2025. Volta lá no slide lá para mim. Pode passar. Mais um. Aí. Aqui são as nossas receitas por categoria econômica. Então, só para vocês terem um pouco a noção. A maior parte aqui do nosso bolo aqui, 94,50% dos nossos 28 milhões, que é o orçamento, são transferências correntes, 27 milhões. Então, essas transferências correntes é o quê? É o FPM, o ICMS, o IPVA, o IPI, o ITR, os recursos que vêm para a saúde, o agente comunitário de saúde, agente de endemias, vigilância em saúde, vigilância sanitária, programa saúde da família, os da educação, merenda escolar, transporte escolar estadual, federal, programas agora do governo federal lá que veio da escola integral, PDDE, tudo, Fundeb, tudo ele entra nessas transferências correntes aqui. E na assistência social, aí tem o programa FEAS, né, que é o do Estado, daí tem o PAIF, que é do governo federal, o Serviço de Convivência, que é do governo federal, a parte do IGD, ele entra também aqui no governo federal também, e também as emendas de deputados, né, lá federais, que também ele vai entrar tudo como despesas, transferências correntes. Aí nós temos a nossa receita patrimonial, que seria o rendimento de aplicação financeira do dinheiro que fica na conta lá. Então, ele é 0,16% aqui do 100%, né, do nosso orçamento. A receitas de serviço é 0,19%, que equivale ao quê? A receita de serviço que nós temos é se fazer concurso para cobrar a taxa ali do candidato e hora máquina também de produtores rurais também. Então, é bem pouco a arrecadação disso. A parte de contribuições é a iluminação pública.
Então, equivale a 1,38% do nosso orçamento. Tá? Então, hoje, ela está prevista R$ 399 mil. Tá? A parte tributária, 985 mil, que seria o IPTU, o ISS, o imposto de renda, as taxas de poder de polícia, de prestação de serviço, ele equivale a 3,41%. A de capital, 0,23%, alienação, 0,09%, e outras receitas correntes, 0,04%. Depois nós temos as nossas despesas. Então nós temos pessoal e encargos sociais, então metade praticamente do nosso orçamento, um pouquinho mais da metade, 52% ele está previsto para a folha de pagamento. Tá? Depois outras despesas, 43%, juros e encargos da dívida, R$ 50 mil, investimento, 4%, R$ 1 milhão, amortização da dívida, 206 mil, e reserva de contingência, que é para catástrofe, essas vendavais, essas coisas aí, enchentes, 1%. Tá? Então ele finaliza os 28 milhões. Mais 50% aí ele já fica só para folha de pagamento. Aí todos os convênios de pavimentação, ele nada é previsto aqui, porque ele vem um convênio novo, celebrado novo, uma fonte nova, aí é onde a gente envia os projetos aqui para o Legislativo como excesso de arrecadação. Depois aqui nós temos por secretarias, então a agricultura, pecuária e meio ambiente, ele equivale a 2,35% do orçamento, o legislativo equivale a 6,40%, o poder executivo 4,70%, a administração 8,29%, a fazenda 7,41%, a assistência social 6,87%, a educação 23,78%, a saúde 25,09%, o desenvolvimento econômico 1,47% e obras, viação e serviços urbanos 13,63%. Tá? Aí muitas pessoas podem falar, mas a educação não vai aplicar os 25%? Os 25% que a Constituição determina é sobre as receitas tributárias, sobre as transferências constitucionais. Então ela não entra em toda a arrecadação do município. Aqui a gente pega o valor do nosso orçamento todo fechado, 28 milhões, e divide pela porcentagem que cada um é. Então é por isso que ele chega a 23, mas o município, ele pegar as receitas, só as receitas que compõem a educação, ele passa lá quase 30%. A saúde, a mesma coisa, no último bimestre agora ele já chegou a 30% de aplicação dos recursos na saúde. Aqui ele é do nosso orçamento, 7 milhões. Por quê? Porque ele tem a questão desses programas do governo, desde o piso de enfermagem, do agente comunitário de saúde, agente de endemias, programa saúde da família, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica. Então, ele tem toda essa parte de programas, que é um recurso, né, próprio que vem para ser utilizado na saúde. Tá? E a assistência social também, só que daí já é bem menos, né, os valores, né, é mais os valores na saúde e na parte da educação. Tá? Alguma dúvida, alguma pergunta que vocês têm? Então, passo a palavra para o prefeito fazer o encerramento da nossa audiência. Só agradecer, né, a todos pela presença. Agradecer a todos pela presença. Agradecer em especial aos vereadores, né? Geralmente vai vir
provavelmente o ano que vem vai vir bastante projeto de suplementação, que a expectativa é de um ano muito bom, de assinatura de bastante convênios, né? A gente encerrou o ano aí com várias novidades, graças a Deus, não deu nem tempo de anunciar, a gente vai anunciando aos poucos, né? A gente assinou o convênio a semana passada da pavimentação da parte de baixo ali da cidade. A gente conseguiu recurso também para poder fazer o posto de saúde novo. A gente já aprovou, faz uns 15 dias, a estrada lá que vai pavimentar parte do assentamento. Uma obra difícil também, a gente vem quase um ano batalhando para aprovar o projeto. Aprovamos o projeto, 1.960.000. A gente conseguiu também, há uns 20 dias atrás, o recurso para pavimentar São Francisco ali, que é a continuação da rodovia, né? Onde que tem a oficina do Paulinho atrás do campo, vai pavimentar até lá no desvio Canavieiro, mais a rua do Luiz, mais a rua lá da Maria Loureiro. A gente está com expectativa aí no começo do ano, a gente, nos primeiros meses aí, conseguiu o novo CRAS, né, que a gente já fez o pedido, tá em andamento do governo, tem recurso para comprar veículos, tem barracão industrial que a gente tem que aprovar o projeto para poder licitar o ano que vem também. Sim, bastante coisa, né? E tudo isso está fora do orçamento, né? São convênios. A gente espera aí que a próxima Câmara, né, vai ter poucas mudanças. 2 vereadores serão trocados, né? Todos já devem saber que o Neno, infelizmente, né, elegeu e não vai poder assumir, vai ser o Dacir de Quatro Marcos que vai assumir como vereador. Só 2 mudanças, né? E a gente espera, né, a gente conta aí com a cooperação dos vereadores para continuar aprovando os projetos aí rápido, né? Eu até esqueci de comentar, não sei se o Claire falou, a gente recebeu também hoje R$400 mil que é para custeio da saúde, que é um recurso que a gente conseguiu lá no começo do ano. Quando a gente assumiu o mandato, o município conseguia lá 100 mil no ano, 130 mil no outro para custeio da saúde. Esse ano a gente conseguiu R$559 mil, né? Conforme a gente vai batendo, vai conseguindo dinheiro cheio, todo ano o governo aumenta um pouco, né? Começou lá, o município poderia receber, no primeiro ano meu de mandato, acho que era 204 mil, só que o município nunca tinha conseguido. No primeiro ano a gente já conseguiu 200, depois 300, depois 400, e agora 560 mil. E também caiu um dinheiro na conta hoje para a obra, né, para investimento, do Tião Medeiros, R$1 milhão, que é a emenda PIX, né, que é um recurso que a gente pode fazer o que quiser com o dinheiro, fazer obras, né? A gente vai fazer a quadra de beach tênis lá, o projeto está pronto, só tem que dar uma revisada, e vai sobrar ainda uns 500, 600 mil, a gente planeja talvez comprar um veículo para o gabinete, que o veículo já deixou duas vezes eu na estrada, nas últimas viagens, dá até vergonha, né? O município não tem um carro bom para a gente poder andar, é muita viagem, Curitiba, Brasília, a gente quer comprar um carro e vai sobrar aí mais uns 500 mil para poder fazer obras, aí a gente vai definir o ano que vem o que vai fazer, né? E já em março já começa as emendas de novo e a gente vai para cima para conseguir mais dinheiro aí, para poder fazer as obras. Tem outras emendas, tem emenda do portal, que a gente não conseguiu aí no DR aprovar, para ver o local certo que vai fazer o portal, que é a emenda do Zeca Dirceu. Sim, tem muita coisa para acontecer, tá? A gente conta aí com o apoio dos vereadores, de toda a população, que 2025 promete ser o melhor ano para nós aí, em relação ao convênio. Se foi bom até agora, eu acredito que 2025 vai ser melhor, por ser um ano pré-eleitoral, o governo está com dinheiro em caixa, tanto o governo federal deu uma segurada e o governo estadual mais ainda. A gente tem que trabalhar aí, a gente tem que ter uma equipe boa de convênios, de projeto, e a gente correr atrás também junto com os deputados e senadores para a gente poder viabilizar, né, obras aí e melhorias, né, que é o que a gente planeja aí para o nosso município. Além de tocar os serviços básicos, né, sempre, né, com qualidade na educação, na saúde, nos serviços urbanos aí, nosso pátio rodoviário, não é só os convênios, só as obras, né? A gente tem que manter também todos os nossos serviços de qualidade, a gente trabalha para isso. Problemas tem, vários, né? Mas eu tenho certeza que os acertos aí são muito mais do que os erros. Beleza? No mais, boa tarde a todos aí, fiquem todos com Deus.